É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits Casa Nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Familiares e amigos se despedem das vítimas do massacre em Paracatu que chocou o país. Delegado de polícia fala sobre as investigações do caso. O que já se sabe sobre essa tragédia? 12 pessoas já foram presas durante a operação que investiga esquema de furto de ouro em mineradora de Paracatu. Polícia Federal lança software que vai agilizar laudos de investigações criminais. Alguns lotes do bairro Bom Pastor podem ser desapropriados caso documentos para regularização não sejam entregues na prefeitura. Decisão do STJ autoriza animais de estimação nos condomínios. Projeto de lei pretende regulamentar a modalidade de aluguéis feitos via aplicativos. Tem as vagas de emprego disponíveis na Bolsa do Sino em Paracatu e ainda os destaques policiais das últimas 24 horas. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Cidade. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Jornal da Cidade desta quinta-feira, dia 23 de maio. Boa tarde a todos também que nos acompanham pelas redes sociais mbnews.tv.br. Pessoal também acompanhando a gente pelo Facebook MB News e no YouTube Jornalismo Paracatu. A cidade de Paracatu está de luto depois da tragédia. Um clima de tristeza, revolta e também comoção tomou conta de toda a cidade e também do país. Amigos e familiares das vítimas acompanharam os velórios ontem com muito pesar. Pessoas de bem, da sociedade, tiveram suas vidas interrompidas durante o que muitos chamam de atentado ou chacina. A cidade de Paracatu está em um clima de profunda tristeza após a tragédia ocorrida na Igreja Batista Shalom. Amigos e familiares das vítimas prestam homenagens a pessoas queridas da sociedade, que tiveram suas vidas ceifadas sem nenhuma explicação e sem qualquer misericórdia. Eu tenho a dizer que é uma tristeza total, né? A família está num luto sem necessidade, uma coisa constrangedora demais, né? A cidade está em pranto, todo mundo assim, sem saber o que falar. A gente viu aí que de repente, do nada, nós nos tornamos Paracatu
uma das cidades mais comentadas pelo Brasil afora, com uma notícia dessa, é muito triste, né? A gente sabe que acontece isso toda hora, mas a gente nunca espera que seja tão próximo, né? Que seja com pessoas tão próximas da gente, tão amigas, né? E conterrâneas da cidade de Paracatu. Então, realmente, nós estamos muito consternados com isso e achando isso uma coisa muito chata, né? Muito triste para todo mundo. E para a família também da pessoa que cometeu essa barbaridade, esse crime. Porque certamente eles também não queriam isso. Então a gente lamenta muito, né? Estamos muito consternados. E o que a gente pede é que Deus conforte a alma dessas 4 pessoas e também o coração dos seus familiares. Só Deus mesmo para confortar, né, os corações das pessoas. É muito difícil, né? Só quem passa por isso que sabe calcular o tamanho da dor que é, né? Que Deus toma conta de todos, né? Que possa trazer a paz para Paracatu, possa confortar todos os familiares de cada um deles. Aos poucos a cidade começa a retomar aí a sua rotina, porém vai sim ficar essa marca negativa devido aí a essa tragédia que repercutiu fora do país também. Ontem, a delegada de polícia responsável pelo caso falou sobre as investigações dessa tragédia. As investigações tiveram início ontem, né, imediatamente após a prática dos crimes levados a efeito pelo Hudson. Inicialmente, ele teria matado a Heloísa, ex-namorada dele, com golpes com canivete, que atingiram a região do pescoço, né, a região cervical. E, após a prática desse crime, ele teria se armado com uma arma de fogo, né, o pistolão, calibre 36, e se dirigido à igreja, onde o alvo dele seria o pastor Evandro. Porém, o pastor conseguiu sair do local e aí ele acabou fazendo outras vítimas, né? Nós acreditamos que de forma aleatória, algumas delas, e que o pai do pastor, que foi a primeira vítima, tenha sido até para atingi-lo mesmo, de forma mais direta. Qual seria o problema dele com o pastor? Então, a motivação é o ponto crucial a ser esclarecido ao longo das investigações, né? Várias diligências ainda vão ser realizadas, mas a gente segue na linha de que realmente seria um desentendimento relacionado à destituição dele de um cargo da igreja, né, afastamento de algumas pessoas, porque ele adotou uma postura bastante ofensiva com relação a esse pastor, e algumas pessoas se afastaram, teriam ficado com um certo receio, um certo medo dele. Com relação à possível intervenção dele quanto ao relacionamento do casal, que era cheio de idas e vindas, né, a gente ainda não conseguiu apurar. Mas, como eu falei, a investigação está numa fase inicial, né? Então, assim, pode ser que surjam novos elementos probatórios que levem para outro caminho. A senhora comentou sobre uma interferência do pastor nessas idas e vindas do relacionamento do Hudson com a Heloísa, é isso? Surgiram alguns comentários relacionados a aconselhamentos do pastor para alguma mudança de postura dele, porque era uma pessoa com um comportamento um pouco difícil, um histórico de dependência química, porém isso também não restou comprovado ainda, tá? Não há também notícia de interferência dele relacionada a término do relacionamento deles, mas sim quanto a essa postura do Hudson, uma postura um pouco agressiva, temperamental, né? Ele oscilava bastante na questão de comportamento. Eu estive no hospital e, como ele está sendo retirado da sedação, ele não teve condições de prestar esse tipo de informação. Ele me falou algumas coisas, mas nada relacionado ao fato, questões mais relacionadas a esse afastamento dele da igreja, mas de forma muito incoerente. Então, nós vamos aguardar essa retirada total da sedação, que ele tenha condições de prestar esclarecimentos a respeito dos fatos, para que ele seja interrogado. Aí eu vou realizar o interrogatório dele e para já compor os autos também. Por hora, ele foi autuado em flagrante delito, já foi comunicado à autoridade judiciária competente para que seja adotada as providências cabíveis. Ele não se lembra, então, do que aconteceu naquela noite? Então, pelo que eu falei com ele não relatou nada do que teria ocorrido ontem. Não disse que não lembra, mas ele não estava no estado de consciência. Ele estava oscilando bastante. Sobre o que eu perguntei sobre ontem, ele
não me falou. O Hudson, ele possuía um registro no artigo 34 da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas. Porém, com relação a crimes em âmbito de violência doméstica, nenhuma incidência. Não houve nem notícia, ainda que informal, dos familiares, das pessoas que convivem com eles, a respeito de alguma agressão física ou verbal. Relataram-se esse comportamento dele bastante peculiar, né? Ele era um homem bem difícil, que tinha esse histórico de dependência química, bastante temperamental, mas que ontem ele estava muito agitado, porém agressões físicas ou ameaças expressas não há relato. Mas, como eu disse, as investigações estão iniciando, né? Iniciaram ontem, então isso pode mudar também. Nós vamos analisar os telefones das vítimas, então tem muito a ser esclarecido ainda. Então, ele foi autuado por 4 crimes de homicídio qualificados, né? Por motivação fútil e impossibilidade de resistência das vítimas, acumulado com um homicídio também qualificado na forma tentada do Evandro. Ontem eu estive nos locais dos crimes, né, entrevistei familiares, entre as pessoas com quem eu falei, mas não tive condições de ouvi-las ainda. Hoje foi finalizado o auto de prisão em flagrante dele, agora é que nós vamos ouvir as outras testemunhas. Estavam muito alteradas, né, muito abaladas com o que aconteceu, se demonstraram também muito surpresas. Aparentemente, todos os envolvidos, são tanto as vítimas quanto a família dele, pessoas de bem, pessoas atuantes na igreja e que estão abismadas, em estado de choque com tudo que aconteceu. Doutora, a polícia já tem as imagens de monitoramento da igreja. O que foi possível perceber até agora? Durante quanto tempo que ele fica na igreja? O que ele faz? Ele chamou pessoas para um certo lado? A senhora tinha dito também que pode ter sido algumas vítimas aleatórias, mas o pai do pastor teria sido uma espécie de vingança, talvez, por não encontrar o pastor que conseguiu fugir. Nós acreditamos que sim, talvez não por não encontrá-lo, mas um meio de atingi-lo, né? Nós já conseguimos as filmagens, divulgamos um trecho pequeno. Eles permanecem na igreja durante aproximadamente 12 minutos, 13 minutos. Nós não vamos liberar as imagens na íntegra, tá? Mas, assim, dá para perceber toda a dinâmica do crime. As vítimas que nós acreditamos serem aleatórias são por essa ideia mesmo. Ele teria atingido o senhor Antônio até para penalizar o pastor, que seria o alvo inicial dele, e posteriormente as pessoas que estariam lá até tentando fazer com que ele viesse, ou que elas apontassem onde ele estaria. O alvo dele era o pastor Evandro. Mesmo após ser baleado, ele reafirmou que iria matá-lo. A nossa equipe de reportagens vai continuar acompanhando os andamentos aí das investigações desse caso, e outras informações você verá em nossos próximos telejornais. E agora uma super dica para você, hein? Em Paracatu, a sua loja preferida para comprar calçados é a Ricardo Calçados. A loja que recebe novidades toda semana. Deixe seus pés mais elegantes e confortáveis com calçados da Ricardo Calçados. Nova coleção de botas e coturnos com preços incríveis. Calçados masculinos, femininos e infantis é na Ricardo Calçados. Conheça também a nossa linha esportiva, que está completíssima para você. Na Ricardo você pode pagar em até 6 vezes e ainda concorrer a um salário mínimo. Ricardo Calçados, sempre com as melhores novidades. Se você está à procura de um emprego, veja as vagas oferecidas na Bolsa do Sino em Paracatu. Uma vaga para líder de manutenção mecânica, salário R$ 2.428. Uma vaga para operador de máquinas agrícolas, salário R$ 1.600. Uma vaga para operador de máquina agrícola de pulverização, salário R$ 1.996. Uma vaga para empregada doméstica, salário R$ 1.100. Uma vaga para vendedor interno, salário R$ 1.050, mais comissão. Uma vaga para instalador de som e acessórios em veículos, salário R$ 1.050, mais comissão. Uma vaga para operador de caldeira, salário R$ 2.035.
2 vagas para analista de desenvolvimento de sistema, salário R$ 2.300. 1 vaga para revisor linguístico, salário R$ 1.300. 2 vagas para auxiliar de escritório, salário R$ 1.139. 2 vagas para frentista, salário R$ 1.139. 1 vaga para eletricista de manutenção industrial, salário R$ 2.204. 1 vaga para operador de trator de esteira, salário R$ 2.198. E agora eu chamo a sua atenção para essa informação. Mais de 35 mil pessoas em todo o país estão na fila para transplante de órgãos. Dessas, quase 300 aguardam um coração. Uma delas é um menino de apenas 2 anos de idade que entrou na fila com o irmão gêmeo, que sofria da mesma doença. Você vai conhecer agora a história dessa família. Estes são os gêmeos Enzo e Benjamin. Aos 2 anos, eles parecem crianças saudáveis, mas com poucos meses de idade foram diagnosticados com cardiomiopatia dilatada, uma doença que faz o coração ficar maior do que o normal, o que dificulta o bombeamento de sangue. No fim de 2017, a família saiu do Maranhão para tratar os filhos em São Paulo. E assim que chegaram aqui, ficaram sabendo que os 2 meninos precisariam de transplante. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi isso: doutora, eu como mãe vou ter que escolher qual dos meus filhos, porque dificilmente vai chegar 2 corações compatíveis para eles transplantarem ao mesmo tempo. Seria meu sonho, né? Mas a realidade é bem diferente. Então perguntei para ela se eu teria que fazer essa escolha. Ela disse não, você não vai fazer essa escolha. Essa escolha quem faz é a equipe médica, diante do quadro clínico deles, dos exames que vai ser apresentado, aquele que a gente vê que vai ter entre os 2, a maior necessidade vai para ele. No dia 8 de março, o hospital conseguiu um doador compatível e foi a hora da equipe médica fazer a escolha. Benjamin estava à frente do irmão na fila de doação, mas como pegou uma virose bem no dia, o coração ficou com Enzo. Uma criança que vai ser submetida a uma cirurgia cardíaca, que é considerada uma cirurgia grande, de grande porte, e depois da cirurgia ele vai ser colocado receber várias medicações que são a imunossupressão para evitar a rejeição do coração, ele vai ficar muito exposto a todos os tipos de vírus que normalmente você não teria infecção, uma criança saudável não teria. E no caso de uma criança transplantada, pode ser fatal. Este vídeo foi gravado 20 dias após a cirurgia e mostra Enzo todo serelepe pelo corredor do hospital. Ele continua se recuperando muito bem, está até mais gordinho. Agora a família espera conseguir um coração para Benjamin. O sonho é vê-lo como irmão. Eu entendo que é um momento muito difícil, aquele momento que você recebe a notícia do que seu parente, que seu ente querido já não tem vida, né? Já aconteceu a morte cerebral. Mas parte dessa pessoa que você ama tanto pode continuar vivo em outra pessoa. Vai estar salvando não só salvar a vida do meu Enzo, salvar a vida da família inteira. A minha, da minha mãe, do meu marido, da minha família inteira salvou a vida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder público não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Anvisa, a não ser em casos excepcionais. Estima-se que até hoje o Supremo decida uma série de casos envolvendo a judicialização da saúde, um tema que divide opiniões. A quantidade de ações judiciais na área da saúde cresceu 130% entre os anos de 2008 e 2017, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O volume de processos provocou a reação dos governadores, que no início deste mês foram ao Supremo Tribunal Federal para tratar do tema. No ano passado, 17 bilhões de reais em recursos do Sistema Único de Saúde, SUS, foram comprometidos com o pagamento de demandas judiciais, segundo dados do governo federal.
Parte dos processos se referem a pedidos de tratamento com medicamentos de alto custo, inclusive não liberados pela Anvisa ou que ainda não fazem parte da listagem do SUS. Gestores públicos avaliam que, ao garantir esse acesso a poucos, a Justiça pode limitar o acesso de muitos a tratamentos básicos. Em nota, a Advocacia Geral da União afirmou que obrigar a rede pública a fornecer medicamentos sem eficácia comprovada coloca em risco a saúde dos pacientes e o equilíbrio financeiro do SUS. Para este defensor público, o poder público tem a obrigação constitucional de encontrar meios para fornecer o atendimento universal de saúde. No caso dos medicamentos, combater os valores altos cobrados pela indústria farmacêutica. Quanto à judicialização, aumentar a resolução dos casos de forma administrativa. O Brasil tem que atuar com outros países, né, junto à Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, para lidar com essa alta que é inaceitável dos preços de medicamentos. E, na hipótese de uma pessoa precisar de um medicamento não padronizado, que nós tenhamos mecanismos de mediação para que ela possa ter o seu caso avaliado e, eventualmente, por o caso dela, se abrir exceção, mas fazer isso do ponto de vista administrativo, não necessitar que um juiz determine. E uma aposta de Aramina, em São Paulo, levou sozinha o prêmio de pouco mais de 11.800.000 reais no concurso 2153 da Mega Sena, realizado na noite de ontem em São Paulo. As dezenas sorteadas foram as seguintes. Anota aí, papel e caneta na mão. 08, 13, 28, 31, 32 e 33. Repetindo, hein? 8, 13, 28, 31, 32 e 33. Uma sequência difícil aí de acertar. A Quina teve 127 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 18.610. Outras 6.356 apostas acertaram a quadra e cada uma vai receber R$ 531. E você vai ver a seguir, 12 pessoas já foram presas durante a operação que investiga esquema de furto de ouro em mineradora de Paracatu. Polícia Federal lança software que vai agilizar laudos de investigações criminais. E ainda, tecnologia 5G já está próxima de se tornar uma realidade. Eu volto já, não sai daí. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits Casa Nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.